Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, vamos dar prosseguimento no vídeo de hoje à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil, pelo tópico que aparece na tela aí para os senhores, a atividade jurisdicional urgente. Nós estamos a tratar da tutela provisória, estamos a falar da tutela de urgência e vamos, portanto, analisar a atividade jurisdicional urgente. Portanto, vamos a ela. A atividade urgente, como modalidade de atuação jurisdicional, é distinta da cognitiva e da executiva. Primeiro, na atividade desenvolvida nas tutelas de urgência, a cognição é bastante peculiar. Por um lado, ela é sumária. Nas ações urgentes, busca-se providência que, de modo rápido, proteja temporariamente um possível direito que corre o risco de sofrer lesão irreparável ou de reparação muito difícil. Para tanto, o juiz examinará apenas se há razoável plausibilidade nos fundamentos apresentados pelo autor. Ou seja, não desenvolverá uma investigação aprofundada e detalhada, mas simples cognição superficial. Por outro lado, e essa é uma característica frequentemente esquecida, a cognição para fins cautelares não envolve apenas juízos sobre fatos passados, que é a regra geral no processo de conhecimento. Mais do que isso, abrange também juízos sobre fatos futuros, para a avaliação do perigo de dano e definição dos mecanismos para debelá-lo. Além disso, na atividade jurisdicional urgente, cognição e execução reúnem-se no mesmo processo como reflexo de interesse de agir único e indivisível. Quem precisa de providência urgente necessita não apenas de provimento cognitivo, reconhecendo a plausibilidade de seu direito, mas principalmente da imediata concretização da medida. O juiz terá de adotar prontamente e sem qualquer nova ação ou pedido providências executivas que propiciem a proteção urgente necessária. Por isso, na atuação jurisdicional urgente, execução e cognição não estão reunidas como duas fases distintas que se sucedem. Estremeiam-se no seu curso, reúnem-se de um modo indissociável. De resto, normalmente, a ação em que se pleiteia a tutela de urgência não afasta a necessidade do exercício de outra ação, de conhecimento ou de execução, destinada a propiciar uma tutela definitiva. Nesse sentido,
A tutela urgente é muitas vezes instrumental e provisória. A unificação de regime das medidas de urgência incidentais. Como indicado, o CPC de 2015, e vimos isso no vídeo anterior, unificou sob uma mesma disciplina as medidas urgentes cautelares e antecipatórias. Vejam os artigos 300 e seguintes. São antecipatórias as medidas que visam a antecipar ao autor, no todo ou em parte, os efeitos da tutela pretendida, quando já provém, portanto, sobre o direito material. Já as medidas cautelares são as que visam a afastar riscos e assegurar o resultado útil do processo, conservando determinada situação fática e ou jurídica. Essa é a distinção. Características comuns. Embora se mantenha a distinção conceitual entre ambas, confere-se-lhes o mesmo tratamento jurídico. Aplica-se a ambas o mesmo regime quanto a pressupostos, via processual de pleito e concessão, eficácia e autoridade da decisão concessiva, etc., especialmente quando requeridas e concedidas em caráter incidental. A unificação de regime é positiva, seja sob o aspecto do rigor científico, seja pelas vantagens práticas. O liame unificador, capaz de agrupar as medidas urgentes, conservativas e antecipatórias dentro de uma mesma categoria, reside nos seguintes traços. Em primeiro lugar, função de garantir o resultado inerente a outra tutela, que é a tutela final definitiva, tendencialmente definitiva, viabilizando seu provimento, resguardando sua efetivação ou impedindo sua inutilidade, com o afastamento de um perigo de dano de difícil reparação. Em segundo lugar, segunda característica comum, cognição sumária, como visto acima. Terceira característica comum, em virtude de sua função, instrumentalidade em relação a tal provimento posterior. A providência urgente opera com base na perspectiva da tutela final, ainda que esta concretamente não venha a ocorrer, e sua concessão subordina-se à probabilidade do conteúdo da tutela final e aos riscos que essa sofre. Quarta característica comum, consequente provisoriedade, caracterizada pela circunstância de o provimento urgente não ter o condão de se tornar juridicamente definitivo. Em regra, ou a medida urgente é substituída pela tutela final, ou, simplesmente, ela perde sua eficácia. Esses quatro aspectos são identificáveis nas medidas cautelares, antecedentes ou incidentais, e na tutela antecipatória na modalidade incidental. A atenuação da quarta característica ora indicada, mediante a atribuição de uma relativa estabilidade à medida antecipatória antecedente, relativiza o regime jurídico único. Mas mesmo essa mitigação da unidade de regime não se põe propriamente entre tutela cautelar e tutela antecipada. Ela implica uma contraposição entre, de um lado, tutela antecipada antecedente e, de outro, as demais hipóteses de tutela urgente, tutela cautelar antecedente ou incidental, e mesmo a tutela antecipada na modalidade incidental, e mesmo a tutela da evidência. Diferença quantitativa. A diferença entre as medidas cautelares e as antecipatórias urgentes não é qualitativa, mas quantitativa. É perceptível certa gradação da
carga antecipatória nas medidas de urgência, não tendentes a se tornar por si só definitivas, mesmo naquelas pacificamente tidas como conservativas. Tome-se como exemplo uma medida pacificamente reconhecida como cautelar, como é o arresto, artigo 301. Ele tem por finalidade assegurar o sucesso de uma futura execução, em hipótese em que há motivo plausível para se temer uma dilapidação de patrimônio por parte do suposto devedor. A medida consiste na apreensão de bens do possível devedor para que eles fiquem desde logo afetados ao procedimento executivo que provavelmente ocorrerá no futuro. Conquanto o arresto não adiante o próprio resultado prático do provimento principal, funciona como antecipação de uma parte da atividade executiva, destinada a efetivar aquele resultado, uma vez que precipita alguns dos efeitos da futura penhora na execução. Ele se converte em penhora e a eficácia desta, para fins de preferência no concurso entre credores, retroage à data do início do arresto. Obviamente, é pequeno o grau de antecipação aí encontrado, de modo que não há como negar sua natureza preponderantemente conservativa. Não está muito longe, porém, da carga de adiantamento em regra contida na antecipação de tutela condenatória de pagamento de dinheiro, que não ultrapasse os limites da execução provisória. Tutela antecipada essa que não se confunde, todavia, com um mero arresto, pois possibilita, em certas condições, o levantamento de dinheiro eventualmente penhorado. Por fim, carga bem mais elevada de antecipação, para não dizer máxima, é verificável na antecipação de tutela referente ao dever de alimentos. Daí concluir-se que, mesmo que se conceba a distinção entre providências de urgência cautelares e antecipatórias, tal diferenciação é feita, no mais das vezes, tomando-se em conta o conteúdo preponderante da medida, seja conservador, conservativo ou antecipatório, antecipador. Vamos fazer um corte no vídeo por aqui, meus amigos. Nós vamos continuar a partir do próximo vídeo a tratar da tutela provisória pelo tópico que aparece na tela aí para os senhores, o direito autônomo à proteção urgente. Então é isso, meus amigos. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.